Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre ti e sobre sua família. Nesse domingo, dia santo do Senhor, vamos abrir a palavra de Deus em Malaquias, capítulo 1, versículo de número 11. 1:11 de Malaquias, a Escritura diz: Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, nesse momento nós nos colocamos humildemente diante da Tua presença, pedindo que o Senhor visite o nosso país, o mundo, as nossas cidades, os nossos estados, nossos governantes, nesse momento delicado que enfrentamos. Te colocamos também os profissionais da saúde, os hospitais, pedimos que a Tua graça acompanhe o Teu povo também, aqueles que sofrem com essa doença, aqueles que estão enlutados, e assim todos os homens, mas lembrando principalmente dos domésticos da fé. Fica conosco, instrua-nos por meio do Teu santo Evangelho, no nome de Jesus. Amém. Queridos, se tem um tema que vai unificar as Sagradas Escrituras, esse tema é o casamento. E esse tema ele é tão importante na estrutura do Antigo e do Novo Testamento que o apóstolo Paulo lá no capítulo de número 5, no versículo de número 32 de Efésios, ele vai dizer que Cristo, na verdade, ele é o noivo e a igreja é a noiva do Cordeiro. Mas esse tema que está unificado ali e que se apresenta grandiosamente nesse texto tão conhecido e tão belo, que vale a pena muito ser estudado, escrito pela pena do apóstolo Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, ele vai nutrir toda a mensagem das Escrituras. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Quando nós lemos no capítulo 1 e no capítulo de número 2 de Gênesis, ali a narrativa mosaica de toda a criação, e nós temos no capítulo 2 então o estabelecimento do casamento, onde a Escritura diz que o homem deveria deixar pai e mãe e assim unir-se à sua esposa, e os dois se formariam então uma única só carne. E nós bem sabemos que também a Escritura diz que Davi, ele de maneira bastante clara, quando ele apresenta-se diante do Senhor no capítulo de número 51 do livro dos Salmos, quando ele está profundamente entristecido porque ele havia se deitado com uma mulher que não lhe pertencia a Urias, ele havia cometido o adultério, ele pede que o Senhor possa então restituir a ele a alegria da salvação, porque ele havia quebrado a aliança tanto do seu casamento, ainda que ele tinha vários casamentos. Você sabe bem que durante o curso da sua vida está registrado nas Escrituras, nós temos 19 matrimônios de Davi. É claro que ainda não pode ser comparado com Salomão, onde nós sabemos que esse número alcançou o apogeu, mas a Escritura sempre foi bastante clara que o homem deve se casar apenas com uma mulher e da mesma maneira, uma mulher com apenas um único homem. Esse é sempre o ensino das Escrituras, e os homens de Deus no passado, tanto na história de Israel, quanto também quando nós abrimos no Novo Testamento, que não seguiam esses padrões, foram disciplinados por Deus. Nós nos lembramos que o apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, quando ele está tratando ali dos requisitos dos presbíteros e também dos diáconos para exercerem esses ministérios tão importantes, ele diz que o presbítero, que o diácono, ele precisa ser, e ele deve ser, e ele só pode ser marido de uma só mulher. Mas muito bem, quando nós lemos a história de Israel, no capítulo de número 12 de Gênesis, Deus promete então constituir uma aliança com Abraão. O Senhor ainda chama aquele homem que tinha naquele momento o nome de Abrão e diz que nele serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, então nós chegamos ali no Decálogo, e no Decálogo, quando o Senhor entrega a Moisés os 10 mandamentos, ali, segundo os estudiosos da teologia bíblica, nós temos o casamento entre Israel e o Senhor. Agora Israel está numa aliança, num pacto com o Deus verdadeiro. É tanto que o profeta Ezequiel, quando o povo de Israel está cativo, quando o povo de Israel estava na Babilônia por consequência dos seus pecados,
e entre esses muitos pecados estavam justamente a idolatria, a quebra do segundo mandamento da lei de Deus. Nós observamos então que o profeta vai dizer que Israel se tornou como uma prostituta, como uma meretriz, é a expressão que ele usa ali, porque havia se entregado à idolatria. Observe também que essa mensagem vai ao Novo Testamento e essa mesma aliança é apresentada na ceia. O Senhor Jesus Cristo, ele toma o cálice, ele o abençoa, ele o consagra e diz que este é o cálice da nova aliança no seu sangue. Então eu e você, como povo de Deus, continuamos num relacionamento de aliança, de casamento com Cristo Jesus. Eu já citei aqui Efésios 5:32. Então no capítulo 19 do Apocalipse, verso 1 até o verso de número 10, ali nós temos claro e evidentemente narrado pelo apóstolo João aquele momento glorioso após o estabelecimento do novo céu e da nova terra, onde nós teremos as grandes bodas do Cordeiro com Cristo o noivo e a sua igreja a noiva. E ainda mais uma vez citando o apóstolo Paulo em Efésios, ele diz que Cristo tem preparado a igreja para que ela se apresente diante de Deus pura e ela se apresente diante de Deus sem qualquer ruga ou sem qualquer mácula, mas uma noiva adornada para o seu marido. Então nós estamos num contexto de aliança, e é esse contexto de aliança, de casamento, que está tão explícito no livro de Malaquias. Malaquias, ele é um livro pós-exílico, ele foi escrito depois daquele período que o povo de Israel passou 70 anos na Babilônia por causa dos seus pecados, e esses pecados muitas vezes estavam associados à idolatria e também à quebra do quarto mandamento da lei de Deus, dois mandamentos que estão claramente ali mostrando a aliança que Deus tinha com Israel e que Israel tinha com o Senhor, de lhe prestar culto no dia do Senhor, que no Novo Testamento vai ser então substituído o sábado pelo domingo. Hoje nós estamos no domingo, dia do Senhor, com esse desejo de lhe prestar culto em espírito e em verdade, ainda que muitas vezes nós muito bem sabemos que estamos impedidos nesse momento de termos os nossos templos abertos, mas nós podemos chegar à presença de Deus da mesma maneira. Pois bem, queridos, ainda que Malaquias trate sobre aliança, aqui nós vamos perceber que a aliança estava sendo corrompida. O povo de Israel cometeu o grande pecado durante séculos da idolatria, mas esse pecado da idolatria foi corrigido. O povo precisou passar 70 anos no cativeiro para aprenderem, para assim se submeterem em fidelidade ao Senhor e deixarem de ser uma nação idólatra. E aqui nós vemos que o pecado de Israel é outro. Olha o que diz o verso de número 8 do capítulo 1. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresentai-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Aqui a Escritura narra que os sacerdotes, eles estavam apresentando o sacrifício corrompido diante de Deus. Segundo a lei de Moisés, lá no livro de Levítico, os irmãos sabem, todos os animais que eram sacrificados, eles deveriam ser plenamente puros, eles não poderiam ter qualquer defeito físico, e agora o sacerdote não apenas recebe dos ofertantes esse sacrifício impuro, mas ele apresenta diante do Senhor. Observe como esse é um culto não aceitável a Deus, observe que esse é um culto que não agrada ao Senhor. Aqui nós vemos que a aliança está sendo quebrada, não no sentido de um culto sendo apresentado de maneira favorável a Deus, mas um culto que não é aceitável diante do Senhor. Não era idolatria, mas era um culto que não era aceito diante de Deus. Diz o versículo de número 12 também do capítulo 1. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. Você sabe que o sacerdote ele se alimentava de uma parte do sacrifício, não de todos os sacrifícios, e aqui o sacerdote ele está dizendo, ele está afirmando, e Deus reproduz isso por meio do seu profeta, que aquilo era desprezível, que aquilo era abominável, que aquilo não tinha mais nenhum valor para eles.
Observe, queridos, o que diz o versículo de número 3 do capítulo de número 2. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento nos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. A expressão aqui, excremento, ainda que se usa uma linguagem mitigada, ainda que se usa um eufemismo, me perdoem dizer, mas o texto está tratando de fezes. É esta a maneira como Deus mostra a sua ira por causa daquele culto que era apresentado aos sacerdotes e que era um culto não aceitável ao Senhor. Queridos, mas eu queria que você voltasse os olhos ainda comigo nos 4 primeiros versos aqui do capítulo 1, que diz o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Deus, então, ele mostra que amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Depois o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo de número 9, no versículo de número 13, ele vai utilizar justamente esta passagem para tratar sobre a doutrina gloriosa da eleição dos salvos. Queridos, mas observe que nesse contexto pós-exílico babilônio, tanto os edomitas quanto os judeus, os israelitas, eles haviam sido levados cativos, mas agora, mesmo que por acaso em algum momento os edomitas, eles declarassem que eles iriam reconstruir o seu império, a sua cidade, as suas cidades, o seu país, o Senhor diz que isso não iria acontecer porque o Senhor estava irado para sempre contra esse povo. E por que Israel, depois de 70 anos, retornou do cativeiro babilônico no ano 538, antes do nosso Senhor Jesus Cristo? O imperador do império mais poderoso do mundo, dominante do mundo, o império Medo-Persa, Ciro, que assim conseguiu vencer o império babilônico, ele concedeu que o povo de Israel voltasse para casa, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias, e nós encontramos isso lá no capítulo 29 do seu livro, que o povo de Israel passaria 70 anos na Babilônia, mas eles retornariam, na verdade, para as suas casas, isso por causa não do bem que eles faziam, mas por causa da aliança, do pacto, do casamento que Deus tinha com o seu povo. Queridos, mas esse livro que fala sobre aliança, esse livro que fala sobre casamento, esse relacionamento pactual que existe entre Deus e o seu povo, que existe entre você, Igreja de Cristo, entre a minha pessoa, Igreja de Cristo, e o nosso Redentor, ele ainda é apresentado de maneira poderosa, também no capítulo de número 2, o versículo de número 17, que diz: enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom, os olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Queridos, eles não apenas estavam quebrando a aliança, eles não apenas estavam oferecendo um culto corrompido que não agradava ao Senhor, mas eles ainda achavam que não existiria qualquer juízo da parte de Deus. Queridos, isso nos lembra muito bem o contexto do livro dos Juízes, que cobre um período de 350 anos, quando a Escritura diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, que parece muito com o contexto onde nós estamos vivendo. E por fim, antes de me ater propriamente ao texto sagrado, eu queria ainda destacar que agora o Senhor cristaliza, apresenta categoricamente a aliança testemunhada por meio do casamento, assim como ele fez com Adão e com Eva. Olha o que diz a Escritura Sagrada no versículo de número 7 do capítulo de número 3.
Desde os dias de vossos pais, vós vos desviastes dos meus estatutos, e para mim os não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? E então o Senhor começa a destacar ali de maneira poderosa a questão da entrega dos dízimos e das ofertas, que mostravam mais uma vez como eles quebravam a aliança. Mas o que eu quero destacar de maneira poderosa aqui para incluir a questão dos dízimos é o que diz o verso 14 do capítulo 2. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então diz o versículo de número 16, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Quando o Senhor trata da entrega dos dízimos e ofertas no capítulo 3, que há muito tempo o povo não guardava, não respeitava, e aí tinha mais uma manifestação da quebra da aliança. Antes disso ele apresenta o casamento entre o sacerdote e entre também a sua esposa, que os próprios sacerdotes, não apenas os sacerdotes faziam, imagine todo o povo estava corrompendo, estava quebrando. Então observe, o sacerdote oferecia culto não aceitável ao Senhor, sacrifícios impuros. O Senhor diz que ama Israel e tirou-os do cativeiro por causa da sua aliança, e mesmo assim eles não se mostram agradecidos. O Senhor diz que colocará excremento sobre eles, a quebra no casamento, a quebra na entrega de dízimos e ofertas, e esse culto não está sendo aceito ao Senhor. Queridos, quando nós pensamos de momentos como o que estamos vivendo, de calamidades, nós sabemos que as calamidades para aqueles que não conhecem a Deus é a aplicação do seu juízo, mas para aqueles que conhecem a Deus é a aplicação da sua disciplina. E aí, quando nós estamos impedidos de cultuar ao Senhor nos nossos templos, ou muitos de nós estamos impedidos, com certeza isso também está associado a muito culto que tem sido oferecido que não é agradável a Deus. Então, no versículo de número 11 do capítulo 1, depois de expor o contexto dessa passagem, ainda que de maneira bastante breve, nós vamos perceber que mesmo naquele momento Israel estava profundamente enganado sobre quem Deus era e sobre o culto que o Senhor recebia. Então eu quero que você se lembre que mesmo com a igreja fechada, nós temos totais condições de prestar culto ao Senhor em espírito e em verdade, e é isso que Ele nos chama, e você pode fazer individualmente, também com a sua família, até que passe esse momento mais delicado da pandemia e possamos novamente estarmos unidos com os nossos irmãos e assim cultuando ao Senhor de maneira corporativa, cumprindo as santas convocações. Diante disso, eu gostaria de falar sobre o tema, a supremacia do culto verdadeiro, a supremacia do culto verdadeiro. Em primeiro lugar, o culto é supremo por causa da aliança. O culto é supremo por causa da aliança. Olha o que diz a parte A desse versículo de número 11. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. Então, enquanto os sacerdotes são repreendidos, e na repreensão dos sacerdotes estavam repreendidos todos os israelitas, porque eram os sacerdotes que ofereciam ali os sacrifícios do povo, e tudo aquilo que era impuro não deveria de nenhuma maneira ter sido aceito, Israel ainda pensava que somente Israel prestava culto ao Senhor. Mas observe que esse texto ele é escrito no contexto pós-exílico. E nós muito bem sabemos que nos dias que o Império Babilônico cai e se levanta o Império Medo-Persa, nós temos o livro de Esther, que é um dos livros desse contexto. E aí você vai se lembrar da pessoa de Mordecai, que tantas e tantas vezes ele defendeu o povo de Israel. De certa maneira nós
bem sabemos que intentaram, Amã principalmente, aquele homem terrível contra a sua vida, mas então depois há um segundo decreto. O primeiro decreto havia dito que os judeus seriam exterminados, há um segundo decreto onde, leia o livro de Esther, você vai perceber isso, onde é permitido que os israelitas, que os judeus, eles possam lutar pela sua vida. E aí depois Deus liberta os judeus, eles não são exterminados, e aí o finalzinho do livro de Esther vai dizer que por causa disso muitos se tornaram judeus. E é exatamente nesse contexto de muitos terem se tornado judeus é que o profeta Malaquias, que é pós-exílico, está dizendo: desde o nascente do sol e até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Quando o texto diz que muitos se tornaram judeus, eles passaram a servir ao Deus de Abraão, eles passaram a entender a aliança que Deus tinha com Israel, mas eles foram enxertados na aliança. Queridos, e essa aliança no Novo Testamento, ela alcança a minha vida e a sua vida. Queridos, eu queria que você considerasse então que hoje nós podemos cultuar ao Senhor, mesmo que ainda afastado das santas convocações, porque nós estamos em aliança com Ele. Um dos princípios fundamentais do Novo Testamento nas suas exigências para aqueles que possam servir ao Senhor é a pública profissão de fé. E a pública profissão de fé é o momento quando nós firmamos e adiantamos diante de todas as pessoas, diante da audiência e diante de Deus, que nós estamos em aliança com o Senhor. Queridos, o povo de Israel, diferente dos cidadãos de Edom, os edomitas, eles retornaram do cativeiro por causa da aliança. E a minha pergunta nesse momento de calamidade é: como você tem considerado a aliança com o Senhor, os seus compromissos como membro da igreja, os seus compromissos como marido, os seus compromissos como pai, o seu compromisso como mãe, o seu compromisso como esposa, como profissional que tem que ser sal da terra e luz do mundo? Como nós temos considerado estas coisas? Mas em segundo lugar, o culto é supremo por causa do mediador. Em segundo lugar, o culto é supremo por causa do mediador. Olha o que diz o versículo de número 11, a parte B. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras. Observe, queridos, como os judeus estavam profundamente equivocados e os sacerdotes ofereciam um culto que não agradava a Deus, e eles achavam que eles eram o único povo que estava cultuando ao Senhor. E mesmo aqui no período do Antigo Testamento, nós vemos que não. Relatando mais uma vez o livro de Esther, muitos se tornaram judeus, e aqui o texto diz: em todo lugar é queimado incenso ao nome de Deus e trazidas ofertas puras. Quando nós lemos o Novo Testamento, o autor aos Hebreus vai dizer que o sangue de novilhas, de bodes, de cordeiros, aquela novilha vermelha, nada disso serviria para purificar pecados. Mas o autor aos Hebreus também diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Queridos, então o meu e o seu pecado, ele foi levado na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando João Batista, ele enxergou o Senhor Jesus Cristo, está relatado lá no capítulo 1, verso 29 do Evangelho de João, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aproveitando o ensejo deste ponto tão importante que nós podemos cultuar a Deus, o apóstolo Paulo vai dizer na primeira epístola, no primeiro livro que ele escreve a Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5: portanto, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Por isso nós sabemos que a Páscoa é uma sombra. A Páscoa apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa, como diz Colossenses 2, 16, 17, entre muitas outras, era sombra do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como a circuncisão ela foi substituída pelo batismo, a Páscoa ela foi substituída pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós celebramos a ressurreição do Senhor a cada novo dia do Senhor, a cada novo domingo.
E nós celebramos ainda de maneira mais nobre quando nós participamos da ceia do Senhor. Você pode até falar em Páscoa, mas Páscoa cristã. A Páscoa não é algo do Novo Testamento, a Páscoa era sombra. Hoje nós vemos muitos e muitos cristãos falando de comemorar a Páscoa, e isso é totalmente contra o ensino da palavra de Deus e o Novo Testamento. Queridos, observe então o que a Escritura diz: em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras. E isso acontecia porque muitos se tornaram judeus. Se tornar judeu aqui é se tornar cristão. Se tornar judeu aqui é declarar que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Queridos, por isso nós temos livre acesso à presença de Deus, nele que é o nosso fiel e sumo sacerdote. Quando o autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele diz no capítulo 4 que em Cristo nós temos livre acesso à presença de Deus, e ele fala que Cristo é o nosso fiel e sumo sacerdote. A expressão ali para sumo sacerdote na língua original grega é mega sacerdote. Ele está acima de todos os demais sacerdotes, e por isso o culto, ele é supremo. Por isso o culto verdadeiro é Cristo e é a glória de Cristo. Cultua a Deus com a sua família, individualmente nesse dia do Senhor. Mas em terceiro e último lugar, tendo em vista esse tema, a supremacia do culto verdadeiro, eu gostaria de destacar o seguinte: o culto é supremo por causa da sua abrangência. O culto é supremo por causa da sua abrangência. Nós vimos em primeiro lugar que o culto é supremo por causa da sua aliança, por causa do mediador em segundo lugar, e o culto é supremo por causa da sua abrangência. Em terceiro e último lugar, olha o que diz a parte C do versículo de número 11: porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. O nome do Deus de Abraão, o Deus Yahvé, o Deus do pacto, ele agora era conhecido e grande entre todas as nações. Não, mas entre muitas nações. O Império Medo-Persa, ele era o império mais abrangente do mundo antigo naquele momento. Eu estou falando aqui aproximadamente, meus irmãos, daquele período que nós chamamos do 6º século antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, mas hoje sim o nome do Senhor dos Exércitos é grande entre as nações. Eu quero que você entenda a abrangência do reino em 4 etapas distintas. E a primeira etapa é quando Deus chama Abraão, e eu já citei, onde ele estabelece a aliança. E quando Deus chama Abraão ele é o primeiro e único crente, juntamente com Sara, sua esposa. Ele não conhecia mais ninguém. Mas aí nós temos esse primeiro movimento, essa abrangência que eu quero destacar, quando ele conhece Melquisedeque. Melquisedeque, era sacerdote e ele era rei de Salém. E então Abraão o conheceu, entregou o seu dízimo a ele, e ali eles cultuaram ao Senhor. Observe que agora nós temos Melquisedeque. Melquisedeque, ele aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso fiel e sumo sacerdote, que eu já abordei no segundo ponto dessa devocional. Mas aí depois nós temos então na formação de Israel pelas 12 tribos de Jacó o terceiro movimento. Esse terceiro movimento na história da Escritura Sagrada é a nação de Israel. Abraão com Melquisedeque e a nação de Israel constituída. E aí nós temos o quarto movimento, e o quarto movimento que vai mostrando como a abrangência do reino vai crescendo. Nós temos então, a partir do Pentecostes, o Evangelho não sendo mais apenas de Israel, mas de todos os povos, línguas, tribos e nações. E por isso o Evangelho pertence a mim e a você, o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que redimiu os nossos corações. Essa é a esperança verdadeira, que nenhuma pandemia, qualquer enfermidade ou qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso Paulo diz que nele nós somos mais do que vencedores. Observe como a abrangência do reino ela é poderosa. Abraão e Melquisedeque, Antigo Testamento, constituição do povo de Israel, Novo Testamento,
todos os povos, tribos, línguas e nações. Todavia, a Escritura é um livro de aliança, a Escritura é um livro de casamento. E essa abrangência, ela vai ter o seu quinto ponto, que está narrado nas Escrituras, ainda que esse evento ainda não aconteceu. É quando o Senhor Jesus Cristo retornar. E aí eu já citei Apocalipse 19, de 1 a 10, e Ele vai estabelecer o governo eterno, o estado eterno para os crentes, o novo céu e a nova terra. E no 21, 3 de Apocalipse, a Escritura diz que Ele estará conosco e Ele há de nos enxugar dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. A morte já não existirá. E o Evangelho alcança a sua abrangência nesse quinto ponto, que é o novo céu e a nova terra, aonde habita a justiça. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem servido dessa pandemia para buscar muitos assim que servem ao Senhor. E nós sabemos então que quando nós sofremos aqui, tendo em vista a morte e o falecimento de muitos dos nossos irmãos, nós sabemos que isso é diferente no que diz respeito ao entrarem no céu. A Escritura diz que há festa no céu sempre que um justo alcança o verdadeiro arrependimento. Mas lembre-se que tudo isso será possível, o novo céu e a nova terra, por causa da aliança que Deus tem conosco. Seja fiel à aliança, diferentemente desse contexto tão triste que nós encontramos no livro de Malaquias. E pense que a igreja do Senhor pode estar com as portas fechadas, mas em toda a terra o seu nome está sendo glorificado. Hoje a Bíblia está traduzida em mais de 10 mil línguas e o reino do Senhor, ele jamais será abalado. As portas do inferno não podem contra ele, porque nós somos de Jacó, nós somos Israel de Deus, nós não somos edomitas. Vamos orar e pedir que Deus aplique assim a Tua palavra em nossos corações, perdoe os nossos pecados. Deus bendito, Deus santo, nos perdoe se não temos guardado a Tua aliança como deveríamos. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos abençoa por meio da Tua palavra. Assista os nossos irmãos nesse domingo, dia do Senhor. Te pedimos que a aliança do Senhor, a abrangência do Teu reino e a glória do mediador Cristo Jesus possa assim encher os nossos corações. Oramos agradecidos e pedimos também a interferência do Senhor em meio a essa pandemia. No nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as sempre ricas e fraternais consolações do Santo Espírito de Deus possam estar sobre sua vida, sobre a sua família e sobre todo Israel de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe.